Olá! Seja muito bem-vinda à quinta temporada do podcast da Oftalmo Experts. E nessa temporada, nós temos o patrocínio do Laboratório Cristália, uma das principais indústrias farmacêuticas do Brasil e líder no mercado hospitalar na América Latina. Nos apresenta o Epitelise. Epitelise é o primeiro gel oftálmico em frasco multidose, indicado para prevenção e tratamento de lesões superficiais da córnea. E esse frasco, ele multidose, permite gotas padronizadas, melhorando muito a adesão do paciente ao tratamento. Olá, sejam muito bem-vindos à quinta temporada do podcast da Oftalmo Experts. Eu sou Maria Cecília. E eu sou Viviane, e hoje nós temos como convidado Rafael Mendes, CEO aí da Vision One. Muito obrigada, Rafael, por estar conosco. Obrigado a vocês pelo convite, sou assíduo, escuto muito aí o podcast de vocês, estou bem feliz em poder contribuir aqui e participar também. Muito joia. Eu vou fazer uma breve introdução ainda, então, para quem não te conhece aí da nossa audiência. O Rafael é engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP e tem uma pós-graduação no Harvard Business School. Ele tem mais de 20 anos de experiência em investimento e gestão de empresas. Ele foi sócio de gestoras de investimentos, membro do conselho de diversas empresas, CEO do grupo Oncoclínicas, que acho que tem um peso muito grande aí no teu currículo, né? Que é um dos maiores grupos de oncologia da América Latina, e atualmente é CEO da Vision One, uma rede nacional de hospitais de olhos investidas pela XP Private Equity. Eu tenho aqui uns dados de que a Vision One ela teve início juntamente com o professor Marcos Ávila e com o Shu Kong, será que eu estou falando certo? Head da Private Equity da XP. E o projeto começou formalmente em julho de 2020, né, Rafael? Com o investimento da XP no CBV, Hospital de Olhos do Dr. Marcos Ávila, é isso mesmo? Exatamente, em Brasília. Eu costumo falar que o projeto ele nasceu muito antes do que 2020, né? Poucas pessoas sabem, mas a gente começou a conversar, eu e o Dr. Marcos Ávila, e o próprio Shu, com o próprio Marcos também, assim, por volta de 2016, 2017. Né? Na época, o que acontecia? Né? A gente começou a ver uma tendência muito grande no mercado de saúde, de fornecedores estarem cada vez mais concentrados, né? Então poucas indústrias, né, vendendo aí a grande maioria dos principais medicamentos e materiais da saúde, as operadoras também, né, criando grandes operadoras, poucas operadoras ali também relevantes em termos, né, falando nacionalmente falando, né, e o setor de saúde ainda muito fragmentado, né, então um setor de saúde fragmentado com indústria e operadora, né, fonte pagadora, cada vez mais concentrado, né. E os médicos, né, o Dr. Marcos comentava que eles falavam muito sobre medicina, né, até os próprios congressos, até hoje em dia, né, são raros os congressos que falam de gestão, falam de, né, temas, né, fora da assistência, né, e é importante, né, a gente falar sobre isso também. E nessa época, Marcos conversou com alguns colegas que ele respeitava, grandes empresários também do setor de saúde, né, na oftalmologia, grandes outros professores, né, e falou, por que a gente não junta um grupo de pessoas que se gosta, que faz, né, que faz medicina de qualidade, que valoriza a questão da qualidade, valoriza o médico, para também ter uma grande força no setor de oftalmologia. Isso foi lá em 2016, 2017. E a ideia, obviamente, é maravilhosa, mas como tudo, né, a execução às vezes tem seus percalços, né, seus desafios, né, um setor de saúde que não está acostumado com esse movimento, né, uma coisa nova para a saúde, né, outros setores já é uma coisa mais madura, mais normal. Então demorou um pouquinho até que tomasse a decisão de efetivamente tirar do papel essa ideia, né, foram quase aí 4, 5 anos que essa ideia virou realmente um investimento. Coincidências da vida, o Shu, que trabalhava, ele na verdade estava no momento de fazer assessoria para empresas, né, para fazer assessoria de empresas financeiras, acabou sendo convidado para liderar uma área de private equity, né, que, enfim, depois eu posso explicar para vocês um pouco o que é o tal do private equity, né, um nome bonito em inglês que o pessoal gosta de usar, mas, e aí, em coincidência, eu também tinha terminado o meu ciclo no Oncoclínicas, né, 7 anos de Oncoclínicas, criando, né, ajudando a construção da empresa lá no comecinho, junto com alguns médicos empreendedores, né, virando presidente da empresa e vendendo a empresa, né, para um outro investidor,
e depois a empresa abriu capital, enfim. Então, eu consegui encerrar aí meu ciclo. Então, foi uma coincidência boa, juntamos nós três e iniciamos esse projeto com investimento no CBV. E, obviamente, do CBV veio o Hope logo em seguida, em 2020 mesmo, com o Dr. Marcelo Ventura, que vocês conhecem bem, né, e Dr. Ronald Cavalcante também, que vocês conhecem. E aí, né, depois com o Hope e com o CBV juntos, aí foi uma combinação boa aí de uma série de médicos e sócios aí que a gente tem muito orgulho de ter conseguido convencer para se juntar a nós e transformar hoje a Vision nessa empresa não só grande, né, como a gente acabou se tornando, uma empresa realmente relevante do setor, mas eu acho que é uma empresa que tem, eu falo, várias teses de investimentos nascem do investidor. O investidor tem ideia e ele convida o médico para participar da ideia que ele criou. Aqui na Vision foi diferente. Quem teve a ideia de criar uma grande empresa em saúde foram os médicos. E aí os médicos foram atrás do investidor, né? E parece simples, mas não é. Quando você nasce com DNA médico, assistencial, de qualidade, o investidor vem como combustível para transformar isso em realidade, versus uma empresa que nasce com um DNA financeiro e traz o médico para fazer parte do projeto, é diferente. E esse é o nosso DNA. A gente nasceu como uma empresa aí, né, valorizando a qualidade, o médico, muito pelos nossos fundadores, e aí estamos com essa missão árdua aí de juntar cada vez mais pessoas, médicos, para a gente ampliar a saúde ocular de qualidade pelo Brasil. Muito joia. Mata a minha curiosidade, o Shu Kong, me desculpa a ignorância, mas ele é brasileiro? Ele é chinês ele mesmo? Brasileiro. Ele é brasileiro. Ele teve na verdade, a origem dele é de Hong Kong, né, até pelo nome, né? Sim. Então, tecnicamente, ele é inglês, né? Mas depois a China incorporou Hong Kong, enfim, né? Mas ele já está há muitos anos no Brasil e ele é brasileiro, então, praticamente. Ele é uma figura bem conhecida no setor de investimentos, porque ele, por exemplo, foi a primeira pessoa que investiu na XP. Então, ele foi um investidor que acreditou, né, no Guilherme Benchimol lá atrás, quando a XP ainda era uma empresa de médio porte, né, e permitiu a XP virar o que a XP é hoje. Até por isso que o Guilherme depois convidou o próprio Shu a se tornar líder aí da área de investimentos, né. Entre outros, né, investimentos que ele fez, né, o Odontoprev, outro caso bem importante, ele foi o primeiro investidor e visionário aí de toda a parte da Odontoprev, junto com, né, um empreendedor, que é o Randall, né, que acabou virando presidente do Bradesco Saúde também. Então, ele é muita experiência ali, muitos anos, né, tanto em saúde como em investimento, e não posso falar, ele é nosso, né, tá lá no nosso conselho, ajuda demais essa experiência que ele tem. A gente no dia a dia, né, é muito comum, a gente tá ali, tem o calor do dia a dia, né, então a gente às vezes acaba de tão focado nos problemas do dia a dia, a gente esquece um pouco das grandes oportunidades, e às vezes, né, acaba naturalmente, às vezes, perdendo um pouco o foco, né, e ele é essa pessoa dentro do conselho a nos dar esse direcionamento, né. Hoje o nosso conselho é formado por membros da XP e também por 3 médicos. Então, um médico representante do Hope, né, Marcelo ou Ronald, eles se alteram entre eles. Dr. Marcos Ávila, obviamente, como nosso fundador, né, o primeiro médico, né, que a gente fala que Ronald e Marcelo também são cofundadores, porque foram poucos meses da diferença, né, mas acho que o primeiro realmente foi o Marcos, né. E por fim, um dos médicos responsáveis, no caso do Dr. William hoje, que representa os sócios do H-Olhos, que é a empresa aí de São Paulo, uma grande empresa aí de São Paulo que se juntou a gente em 2021. Esse é o nosso, e aí vocês viram, né, o nosso conselho é formado por investidor e médico. Legal. Você falou que nasceu de um DNA médico para depois juntar o financeiro, né, o investimento junto, mas acho que o Dr. Marcos Ávila, ele é um misto de coisas, né, ele é um médico com veia de gestor e de uma veia de investimentos aí, de finanças muito forte, né, então ele na verdade é uma figura única porque reúne todas essas coisas, né, Ele é um caso raro de médico, exatamente, uma cabeça, ele é muito defensor ele fala com muito amor da classe médica, né, da questão de futuro, ele pensa muito, né, em como a classe médica continuar, essa importância da classe médica continuar a ser valorizada, né, da qualidade, né, então ele tem esse viés muito forte, né. Ao mesmo tempo ele entende de gestão, então ele sabe que para a gente ter sustentabilidade, a gente precisa, né, ter margens saudáveis, né, ter um balanço importante aí entre né, um balanço importante entre qualidade e rentabilidade para que a gente possa ter sustentabilidade, né. Ao mesmo tempo é um baita empresário e visionário, então com certeza.
Sem dúvida. É um caso bem raro aí na saúde e a gente é bem feliz de ter junto com a gente. Legal. Eu vou explicar para nossa audiência que a gente tem 2 episódios programados, né, para essa temporada, Rafael, e nessa primeira parte a gente quer conhecer um pouco mais da Vision One. Acho que a Vision One é uma força aí que tem aparecido no nosso país e que a gente tem, muitas pessoas têm muita curiosidade de conhecer o que é a Vision One, o que compõe a Vision One e como ela funciona hoje, né? E eu peguei aquele relatório que você me mandou e eu fiz uma apresentação que vai estar aparecendo aqui atrás. A gente não vai falar exatamente sobre os slides que vão aparecendo, que são cópias, na verdade, daquele relatório que você me mandou, mas a gente vai mudando ali as imagens para que as pessoas que estão nos vendo no YouTube, no nosso canal, possam estar observando também. Então, aqui tem um pouquinho da história da Vision One, né, e como foram as aquisições que foram acontecendo ao longo dos anos, 2020, 21, 22, 23, né, e aqui voltando, deixa eu só ver se eu consigo voltar. A jornada até aqui, né, em que vocês têm ali uma participação no Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Sergipe, Pernambuco, Piauí e Maranhão. É isso mesmo? Esse relatório ele é base em 2023, tá? Ótimo. Então, temos aí novidades para 24, que são basicamente 4. A gente não chama de aquisição, né? A gente chama de associação. Uhum. Eu explico um pouco da diferença. É sutil, mas tem uma diferença, né? Quando a gente fala de aquisição, é alguém que vende, alguém que compra, né? Então, eu vendi meu carro, o carro não me pertence mais e agora tem uma outra pessoa que é dona do meu carro, né? A gente não compra empresa, a gente traz hospitais e médicos para dentro do nosso grupo. Então, não tem nenhuma dessas 20, agora são 24, tá? Esse ano a gente teve mais 4, né, que é o Instituto de Olhos de Belo Horizonte, IOBH, Dr. Homero, que é bem conhecido também na oftalmologia, né, glaucomatólogo. A gente tem o HOF, Hospital de Olhos de Florianópolis, Dr. Hernani e Dra. Cláudia também, super conhecidos. O HO, que é o Hospital Oftalmológico de Ribeirão Preto, e o HOA, que é o Hospital de Olhos de Araraquara, né, Dr. Fernando, né, Dr. Cleiton e Dr. Newton de Ribeirão. Então, esses 4 novos, né, que temos, então entramos finalmente em Minas Gerais. Verdade. E agora interior de São Paulo também, né? Mas quando a gente fala dessas 24 associações, é porque o médico ele vem para ser sócio da Vision One. Então, ele troca as ações da clínica dele, né, ou do hospital dele, por ações do grupo, né, da rede, né, da holding que a gente fala, né? Então, ele troca 100% de um hospital, né, de menor porte, né, para um percentual menor de uma empresa muito maior, né, o menor porte comparado, obviamente, com a holding, né, então, ele troca uma gestão local para ser sócio de uma gestão nacional, mas a gente sempre diz que a importância que a gente faz isso por quê? Porque esses sócios locais, vamos chamar assim, né, eles são responsáveis por nos ajudar a gerir as operações locais. Porque ninguém conhece melhor a operação local do que o próprio sócio, que já fundou a empresa há 20 anos, 30 anos, que nem o Hope, 70 anos, né? Então, é importante que esses sócios continuem ativamente, esses médicos continuem ativamente ajudando nas decisões locais, porque eles entendem da região muito mais que a gente, e eles têm o DNA, eles têm a alma do hospital. A gente não pode perder essa alma. A gente tem que botar gestão, tem que colocar processo, tem que melhorar a eficiência, mas sem perder, né, a essência de cada região, e esse é um pouco da combinação que a gente tenta fazer com essas associações. E então, hierarquicamente, como é que esses sócios do Dr. Homero, por exemplo, como é que ele participa dessa gestão? Não estou falando do Dr. Homero em si, né? Mas como é que é essa proposta? Ele participa? Isso. Isso. A gente tem várias, assim, como eu falei, né? Dentro da Vision, a gente acredita muito nessa combinação do gestor e do médico, né? Sempre operando em harmonia, né? Sim. Harmonia, leia-se, né? Claro, às vezes tem, né, embates, é normal, né? Cada um defendendo aí o seu conhecimento, defendendo o seu lado, né? Mas no final a gente tem que chegar num acordo, né? E ter esse equilíbrio, né, entre gestão e assistência, né? Sempre com alta qualidade, mas também evitando excessos, abusos, né? Para que a gente possa ter rentabilidade para investir mais, comprar mais equipamentos, tá sempre, né, com os equipamentos top de linha, para poder ter expansão de clínica, para poder, né, aumentar centro cirúrgico e poder ter mais médicos junto com a gente também nessa jornada, né? Então, você sempre vai ver na Vision One essa combinação médico e gestor. Então, vamos dar alguns exemplos para você entender como é que funciona essa... você falou hierarquia, a gente chama de governança, tá? Então, é essa governança interna. Então, por exemplo, novos materiais médicos, tá? Chegou uma LIO nova. A empresa X, né, não vamos fazer propaganda de graça aqui de ninguém, né? Mas, enfim, a empresa X lançou uma nova LIO, né?
já vem a turma atrás de mim para falar, Rafael, precisa colocar no portfólio da Vision One. Eu falei, não, primeiro o comitê médico. A gente tem um comitê de catarata, o comitê de catarata com representantes de todas as unidades do Brasil, vai receber algumas lentes, e eles, em conjunto, vão definir se está dentro do nosso padrão de qualidade ou não. Né? Uma vez passou por esse crivo, né, assistencial, aí sim vem para mim, né, para mim, leia-se para a equipe de gestão, para a gente fazer as negociações comerciais, para saber se as condições financeiras dessa lente cabe dentro do nosso portfólio. Né? A gente nunca recusa acesso à tecnologia, não posso. Mas, obviamente, a gente tenta, sim, trabalhar, né, dentro de soluções médicas similares, né, soluções assistenciais similares à farmacoeconomia, que é o custo efetivo mais interessante. Né? Então, novamente, né, o médico valida do ponto de vista assistencial e nós, gestores, validamos do ponto de vista comercial e a gente vai junto. Inclusive, tem alguns lançamentos que teve recente, que teve um descasamento. Né, o assistencial foi bem, mas o comercial não estava legal. Os médicos foram nossos, né, apoiadores junto com a indústria para falar, ó, esse medicamento, né, ou esse produto não está legal, acho que não tem viabilidade. E a gente conseguiu mexer em muitos medicamentos e alguns materiais, conseguir trazer para níveis comerciais que é sustentável para o setor. Né? Então, muita gente aí pelo Brasil recebeu um desconto grande aí de alguns produtos, né? Não foi por acaso, foi a Vision One trabalhando para que o setor tenha, sim, qualidade, mas que tenha alguma coisa comercialmente sustentável para o setor de saúde. Tá? Então, a gente faz muito esse trabalho junto às operadoras para vender, né, vender do ponto de vista positivo a saúde de qualidade. Então, isso do ponto assistencial. Certamente. Com um grupo grande, né, a força de vocês de negociação é muito grande. Mas é mais que o grupo grande, eu acho que a gente tem muito formador de opinião, e isso é muito relevante. Só grande, a negociação, tá faltando alguma coisa dentro dela. Quando você tem um grupo grande, de tamanho, com volume, com escala, junto com o formador de opinião, que o setor respeita, que sabe que a gente não vai defender nada que não seja de qualidade, essa combinação é muito poderosa. Né? E é poderosa até porque às vezes a indústria, né, ou a operadora não entende de algumas coisas, é normal, né? Eles estão lá com a cabeça deles de muitos anos, né? A indústria e as operadoras funcionam de maneira similar há muitos anos, né? E o mercado está mudando, gente. Né? Olha aí como é que estão o reajuste das operadoras, né? Os preços, né, de alguns insumos aí tá muito difícil de a gente conseguir rentabilizar. Então, e é ruim para a indústria, é ruim para a operadora, é ruim para nós, é ruim para o paciente, porque a gente não cria alguma coisa sustentável onde todo mundo ganha. É ruim para o médico, né? Então, o nosso papel é tentar, de alguma forma, né, junto com a comunidade, junto com o médico, junto com a operadora, junto com a indústria, trazer racionalidade e argumentos técnicos, né, que a gente possa trazer essa sustentabilidade e a gente possa cada vez mais ter produtos, né, de alto valor, mas dentro da sustentabilidade. Então, falando um pouco de gestão da clínica, tá? Da clínica, a gente tem essa combinação do médico e do gestor também. Então, na clínica, a gente tem os sócios, né, que participam que a gente chama de um comitê estratégico local, que junto com o gestor local, né, ele discute coisas de dia a dia da própria clínica. Eu, por exemplo, não participo normalmente dessas discussões, porque a gente gosta de dar autonomia para as pessoas, né, tomarem as decisões, né? E aí sim, a gente leva, né, os resultados, as decisões para um tema de conselho, de holding, né? Que aí sim a gente começa a olhar as decisões mais estratégicas nacionais. Na holding, temos também diretoria médica, né? Doutora Mirna Serapia, nossa diretora médica, conhecida também, né? Escola Paulista, enfim. E ela tem uma diretoria toda, né? Que a gente chama de jornada assistencial, né? Que aí tem médicos, enfermeiros, enfim, que tem voz dentro do grupo também, né? E aí subindo, né, então gestão local, holding, e aí subindo para a questão do conselho, como eu falei, metade XP, metade, né, boa parte da XP, boa parte de médicos, e obviamente os acionistas também, a gente tem hoje gestores, médicos, e a própria XP, obviamente, como nossos acionistas, né? Estamos aí quase mais de 100 médicos como sócios. Então é sempre eu falo, a Vision é sempre essa relação gestor médico e investidor, né, e tentando trazer aí racionalidade, cada um, obviamente, com a sua visão, mas a gente tentando integrar isso de uma forma harmônica. Não é fácil, sim, mas a gente vem fazendo aí, tentando fazer o nosso trabalho, e acho que está dentro do possível, a gente está conseguindo aí conquistar. Legal. Eu quero fazer mais umas perguntas em relação a isso, mas eu queria voltar um pouco antes para você explicar para nossa audiência, porque tudo começou
com o conceito de fundo private equity. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente o que é um fundo private equity, como ele funciona e qual que é o rumo que ele toma na sequência dos fatos, e qual que são os planos, como é o curso normal, né, de um fundo desse. Não, perfeito, né? Eu fui sócio de uma gestora, né, durante mais de 10 anos, então, de private equity, né, que a gente fala, né? Mas o private equity, no fundo, é um nome bonito para um investidor, né? Então, que como investidor em empresas, existem vários nomes que, né, como na oftalmologia, você tem o oftalmo, você tem o ortopedista, você tem, né, o neuro, enfim. E aí, dentro da oftalmologia, você tem a retina, o glaucomatólogo, o cataratólogo, né, o neurooftalmo, enfim, o oculoplástico. Então, dentro do investimento, você também tem essas classes, vamos dizer assim, de investidores, né? Então, você tem investidores, por exemplo, de venture capital, que investem em startups, né? Você tem investidores que a gente chama de equities, né, que investem em companhias listadas, companhias da bolsa, né? E você tem os investidores de private equity, que normalmente são investidores, tá, de capital fechado. Tem private equity especializados em empresas abertas, tá? Então, que a gente chama de pipes, enfim, tem vários termos técnicos aí, mas a grande maioria dos investidores de private equity focam em empresas de capital fechado, administram essa empresa durante, né, na média, entre 4 a 6 anos, mas pode ser um pouco mais longo, né? Um fundo de private equity normalmente dura 10 anos, tá? Mas pode ser um pouco menor, um pouco maior. Então, quer dizer, tem prazo de validade, né? Você compra, administra e tem uma hora que você precisa realmente vender. E nesse período você administra, melhora, cresce a empresa e vende, né? E a grande saída da venda, né? Uma saída que é considerada de muito sucesso, ou para um grande estratégico, uma grande empresa do setor, né? Seja nacional ou internacional, ou via uma abertura de capital, que a gente chama de IPO, né? Então, esse é um pouco do que é o tal do fundo de private equity, né? Uhum. O private equity, ele é o criador de grandes empresas, né? Ele quer criar grandes empresas, né? Constrói, né? Ele constrói. E é interessante porque muitas vezes, né? Até estava olhando um podcast de vocês, né? E o Ricardo, né, Valente, né, nosso amigo em comum, falou: Sim. Porque ele vai sair uma hora, tem que ver a hora da saída. Até falei para ele: pô, Ricardo, que é isso? Aí ele, né, doutor Ricardo, eu falei assim, vai sair, mas assim, sabe o que é sucesso para um private equity? É ele poder sair e não mudar em nada a empresa. Ele sair com tranquilidade, que a empresa já tem uma governança, já tem sócios, já tem uma gestão, já tem uma cultura, já tem uma essência, que quando ele sair, vai ser uma saída, né? Ele entra com capital e inteligência, mas ele cria essa inteligência onde, né, um próximo investidor vai entrar, né, com capital também, no caso de um IPO, onde a essência da empresa já está ali, né? Então, e vamos pegar alguns exemplos de grandes empresas hoje, né? Assim, a gente tem assim, uma própria Redditor que teve a família Moll junto com vários fundos de private equity que passaram por lá e a empresa continua crescendo, né? A própria Odontoprev, que teve fundos de investimento e depois o Bradesco também acabou investindo, né? Você pega o próprio Oncoclínicas, né, que trocou 2 vezes de investidor e tem lá um grupo de sócios médicos também, né? Isso só falando da saúde, né? Sem falar outras grandes empresas que a gente tem aí no mercado, né? O próprio Nubank nasceu de né, todo mundo conhece hoje, nasceu de um investimento, né? Empreendedores junto com um investidor de venture capital, que no caso é a Casec, entre outros, né? Enfim, o emblemático lá no comecinho foi a Casec, que fez o Nubank, ajudou, deu combustível para o Nubank se transformar na grande empresa que é hoje, né? Um dos maiores bancos aí, talvez se tornando em breve o maior banco da América Latina, né? O próprio Mercado Livre, né? Então, você pega essas empresas, nasceram com investidores, né, apoiando. Só que a saída desses investidores, né, é uma saída natural. Por quê? Porque a empresa cresceu, ela ganhou maioridade, ela tem vida própria, né? E eu acho que esse é um ponto da Vision One. Acho que a gente está num tamanho hoje, né, e uma complexidade hoje, para a gente conseguir a nossa vida própria. A XP foi muito importante para a gente e continua sendo, né? O Chu, o Guilherme, Bruno, o Matheus, enfim, toda a equipe da XP ajuda demais a gente no dia a dia, né? Ajuda a provocar quando precisa provocar, mas são muito bons sócios, não posso reclamar deles. Mas, ao mesmo tempo, eles entendem e sabem que, às vezes, algumas decisões a gente toma, eles confiam também. Mas né, esse papel de criar a grande empresa, acho que eles tiveram essa importância no começo e dar combustível, não só combustível do ponto de vista de dinheiro, né? Porque para fazer esses montes de investimento a gente teve que alocar capital de uma maneira muito rápida, né? 4 anos, 24 associações aí, mais quase 5.000 pessoas, então um negócio muito, muito acelerado, né? E integração, investimento em sistemas, enfim.
Mas, ao mesmo tempo, né, eles nos ajudaram também com essa inteligência de governança, como criar montagem de time, sempre me ajudando, eu na liderança da gestão, vamos dizer assim, junto com a nossa equipe, né, ajudando realmente com a experiência que eles têm, para ter certeza que a gente tem ali a disciplina e a execução correta. Curiosidade, você trouxe um braço direito com você? Você criou um braço direito novo? Você deve ter vários braços aí, não? Então, no começo, como a gente estava, assim, a gente sempre fala, no começo, como era só o CBV, uma holding custa, né? Pessoas boas, elas, né, temos que Sim. valorizá-las também, né? Aham. Então não dava para ter uma holding muito pesada, então por isso que a gente optou por ter uma gestão que a gente chama de ágil, né? Uma gestão ágil, ou seja, a gente tem né, toda a estrutura nossa, né, de acordo com as metodologias ágil, dando autonomia na ponta e controlando, né, as unidades via indicadores e processos, né, e aí utilizando metodologias de OKRs, enfim, né, coisas mais modernas de gestão mesmo, né, tudo em linha com o que tem de empresas mais modernas aí no mundo, né, inclusive grande maioria de tecnologia, né. Mas no começo você vai montando o time, eu diria que você vai conseguindo ter espaço para ter um time mais parrudo. Entendi. No começo era eu, aí trouxe um financeiro, do financeiro a gente foi trazendo aí uma pessoa de gente, aí depois uma pessoa de unidades, estratégia, aí depois negócios e tecnologia também entrou desde o comecinho, né, que são temas mais específicos, né, e assim a gente foi criando e hoje a gente tem, na holding, a gente vai superar 20 pessoas. Se pensar 20 pessoas para 5.000 é muito pouco. Como é que isso é possível? Metodologia ágil. Sem o ágil, isso é impossível de fazer. E sem gente boa na ponta. Uhum. Rafael, eu sou bem desentendida, né, dessa parte de gestão. Até estava conversando agora com o Dr. Cristiano Cacheta, né, falando que a nossa formação de médico, não sei como que é para engenheiro, a gente é muito centrado na questão da doença e pouco se sabe de gestão, né? E acho que até aí que entra, né, a Vision One, muito porque talvez o hospital, o médico ali, ele, no seu dia a dia, ele não consiga viabilizar aquele negócio como um gestor conseguiria viabilizar, né? Então, e todo investidor, assim, ele tem que ser uma pessoa de visão para entender aonde ali você vai ter perspectiva de lucro, de melhora, né? De trabalhar para alguma coisa que tem potencial para dar algum lucro, alguma construção, uma geração de riqueza. E aí, hoje, a gente está num cenário diferente, né? Nós estamos, apesar de 2017, que vocês começaram a pensar, ainda hoje, a oftalmologia, né, bem trabalhada, com uma boa gestão, é interessante, ela é um potencial de riqueza. Hoje, a gente hoje, às vezes, tem uma visão um pouco pessimista, assim, né, dos problemas que a gente está vendo com relação à saúde suplementar. E, então, gostaria de ouvir de você essa parte, assim. Não, claro, esse é um ponto que é importante, tá, que você colocou. E eu às vezes, eu falo, né, a gente tem uma relação muito boa com a própria SBAL, o CIMASP, né, doutor Michel e doutora Ana Hoffman, né, são nossos sócios. Então eu falo muito para eles, gente, a Escola Paulista precisa trabalhar mais gestão, né, a USP precisa trabalhar mais gestão. Respondendo a sua pergunta, eu sou engenheiro de formação, né, engenheiro civil de formação, né, pela USP, e a gente teve... O engenheiro civil até tem um pouco mais de gestão do que outras especialidades, porque a gente precisa administrar as obras, então tem alguns temas de gestão, né, versus, por exemplo, uma engenharia de computação ou algumas outras engenharias que são muito mais técnicas, tá? Né? Mas a gente não teve aula de gestão. Eu fui aprender gestão sendo gestor, né, e as pós-graduações que eu acabei fazendo, né, minha primeira pós-graduação foi na própria USP, né, em administração, depois eu fiz uma no Canadá e depois, obviamente, em Harvard. Então a gente foi conquistando nesse dia a dia mesmo, né, esse tema mais profundo de gestão, indo estudar, né. Mas o mundo de hoje é isso, né, a gente cada vez está mais técnico. Hoje você não fala mais, o que você faz? Eu sou oftalmo. Não, o que você faz? Não entendi que você é oftalmo, mas o quê? Não, eu faço, né, Bruna Ventura faz, né, catarata congênita, entendeu? Assim, né, talvez uma das maiores cirurgiãs aí de catarata congênita do Brasil. A gente está cada vez mais especializado, né, na medicina e a gestão está igual. Então, se você quiser ser gestor médico, você vai conseguir ser. Só que você vai ter um trade-off aí, né, tem uma troca que você vai ter que aceitar. Ou você é gestor, ou você é médico, né?
Se eu estou falando de coisas né, vamos falar de alta performance, vamos falar de profundidade, porque tem muito material de gestão, tem muito material de processos, governança, gestão, ferramentas, tem muita coisa, não dá tempo, enquanto o Einstein não... Posso te enquanto a gente colocar não pegar, no fogo? Pode. E o professor Marcos Ávila conseguiu dar conta de tudo? Mas o Marcos é um empreendedor, é diferente. O empreendedor, o que ele faz? Ele contrata bons gestores. O Marcos sempre se foi rodeado de bons gestores. Entendi. Ele Entendeu? tem visão. Muito do que a gente faz hoje, por exemplo, se eu chegar, Marcos, você sabe o que é a ferramenta X? Muitas das ferramentas que a gente tem hoje na empresa, ele não conhecia. Né? Por quê? Porque ele é um baita retinólogo, um baita empresário. Mas é isso, ou você estuda para retina, ou você estuda para gestão, né? A gente estuda, né? Eu 5 anos de engenharia, mas 2, 3 anos de pós-graduação em rádio, assim, é ali, é focado nisso, lendo todo dia artigo. Até dá, né? Mas não sei se é o melhor uso do tempo. Então, assim, sabe acho que a minha pergunta em especial, só para esclarecer, não é para colocar para mim, o professor Marcos Ávila é uma referência de empresário e de médico, né? Então, na verdade, a minha pergunta é um pouco relacionada com uma pergunta que estava no briefing, se é possível um médico ser gestor e médico, né? Então, na verdade, eu tô te cutucando porque eu tô querendo chegar nesse ponto, né? E eu acho que você já respondeu. Não, é que profundidade você quer, entendeu? Por exemplo, você quer ter uma clínica com um especialista de retina que pode resolver qualquer problema específico, ou você quer um clínico que vai resolver 70% dos casos, entendeu? Dá para ter os dois. Agora, se você quiser ter uma empresa da complexidade da Vision One, né, com ferramentas de gestão, do que há de mais moderno em termos de gestão, e se atualizando, porque o mundo está mudando, gente, na medicina e na gestão. E muito rápido. Ninguém falava de ágil há muito tempo atrás, né? Ninguém falava de cloud, que nem a gente está agora, né? Falando de cloud, né? Enfim. O que é ágil que eu não sei? Ágil é metodologia, né? A metodologia é uma metodologia diferente de gestão, né? É onde tem menos hierarquia, vamos chamar assim, né? Então, se falava muito pouco disso, né? As empresas de tecnologia começaram a montar isso, começou a atrair atenção e hoje muita gente acaba seguindo. Não quer dizer que está certo ou está errado, quer dizer que a gente tem a ferramenta, a gente vai olhar para a empresa e ver qual a melhor ferramenta para aquela empresa, como um paciente de retina, glaucoma, catarata, etc. Mas se a gente quiser ser especialista em alguma coisa, a gente vai ter que optar. Se a gente quiser ser um empresário ou ter uma gestão mais simples, vamos chamar assim, né? E uma clínica pequena dá para ter. Você não precisa ter ferramentas muito complexas para uma clínica menor, mas para uns 60 hospitais e clínicas pelo Brasil com 5 mil pessoas, não tem jeito, você precisa ter uma certa organização maior. Então, a resposta é dá. O que eu falo para os médicos é, qual o seu sonho? O que você gostaria de fazer? O que você gosta de fazer? Né? Então, assim, eu sou um gestor, né? Mas eu não tenho tecnologia. E agora eu tenho um sistema, a gente tem um prontuário próprio. Eu preciso ter uma equipe muito boa de prontuário, que entenda de programação, o que está mudando nas linguagens de programação, né? Eu sou engenheiro, eu não entendo de medicina, né? Medicina, né, da vida do médico, nunca fui médico, né? Então eu preciso ter uma diretoria médica muito forte, né? Ciência, a gente tem um diretor científico agora. Por quê? Porque é alguém que faz pesquisa, né? O próprio Dr. Michel Fará ajuda muito com a gente. Eu nunca fiz pesquisa. Tem médico na Vision que nunca fez pesquisa, né? Ele fez, então ele apoia muito bem nisso. Né? A gente tem uma pessoa de gente, né, que veio de uma grande multinacional, nossa diretora de gente veio de uma grande multinacional. Ela viveu ali, uma multinacional com milhares de pessoas e traz uma ferramenta que eu não tive mesmo, entendeu? Por quê? Porque o mundo está mudando, não dá para estudar tudo, né, dentro da empresa. Então esse acho que é o ponto que você colocou do Marcos, né? E aí o médico, eu acho que o que eu falo para os médicos, né, até foi uma palestra minha no CIMASP, acho que 2 anos atrás, né, que foi uma provocação até da doutora Ana para a gente trabalhar essa questão do médico empreendedor. É possível? Claro que é. Né? Uma pequena clínica, para que você vai contratar um cara, um PhD, para uma clínica pequena? Você nem vai conseguir pagar esse cara. Né? Dá para ser, mas sabendo que você vai ter as suas limitações. Agora, você começou a ganhar complexidade, você tem sonho grande, você quer realmente expandir, valorize a gestão como ela mereça, sem perder a essência da companhia, sem perder a qualidade assistencial. E não tem jeito, é um balanço que você vai ter. Tem clínicas hoje na oftalmologia que são especializadas em retina, a gente sabe, né? O próprio André Maia, né? Vocês conhecem, né? Também, né? O que ele fez? Especializou. Eu vou trazer só retina, equipamentos de ponta, eu vou focar em retina. Ele está certo ou está errado? Está certo, ele acreditou naquilo, está certo. Versus tem clínicas que não são cirúrgicos. Está certo ou errado?
Não sei, se é isso que ele quer, segue, né? E por isso que eu acho que a Vision One, né, ela vem para isso. O médico que não quer ter centro cirúrgico, eu tenho centro cirúrgico, opera com a gente, está tudo bem. Né? O médico que quer ajudar na gestão, a gente ajuda na gestão também, não precisa nem ser associado, a gente está aqui para ajudar, a gente dá as palestras, vários nossos colaboradores dão palestras nos congressos, a gente cutuca ali nos organizadores de congresso para colocar tema de gestão também, para que a gente possa conversar mais, né? A gente tenta se aproximar dentro das sociedades também, para que a gente possa também, de certa forma, ajudar. Como é que a gente pode ajudar o setor como um todo? Aumentar a conscientização, né? Eu dou um exemplo para você que eu acho que é muito legal. Viviane, uma coisa curiosa, né? Eu estava eu sempre dou esse exemplo, é interessante. Eu estava no meu clínico geral e eu fiz meu check-up. E aí ele fez uma série de exames. Aí eu perguntei para o meu clínico, doutor, por que não tem nada relacionado à visão? Né? Aí ele falou, mas você está com dor no olho, você está enxergando mal? Eu falei, não tô, mas eu também não estou com dor no coração, você me pediu para fazer o eco. Eu não estou com dor na barriga, você me pediu para fazer um ultrassom. Né? Eu estou me sentindo super bem, você me deu 300 exames clínicos aqui para eu fazer. Gente, olha a oportunidade que a gente tem. Né? O olho é menos importante do que o gastro, do que o pulmão, do que o coração? Não é. Né? Então, a gente, né, nós todos, vocês médicos, nós como uma empresa, uma grande empresa, os pequenos médicos empreendedores aí das pequenas clínicas, os médicos com clínicas médias, né? Eu falo, todo grande hospital, né, começou com uma clínica pequena, né? Ninguém nasceu grande, né? Então, todos nós, a gente tem que conversar, a gente tem que tentar, de alguma forma, ampliar esse setor, porque o Brasil tem se você olhar indicadores no mundo sobre tratamento Brasil versus outros países no mundo, aí vai desde lente de contato, que eu vi recentemente, o Brasil está muito longe em termos de tratamento de lente de contato, catarata, estamos muito atrás também da Europa, por exemplo, Estados Unidos é um caso específico, mas também estamos muito atrás, né, diagnóstico de retinopatia diabética, diagnóstico de glaucoma, a gente está atrás, como é que a gente melhora isso? Conscientização, falando, conversando, né, trabalhando, trazendo a indústria junto. Em vez de cada um fazer o seu evento, gente, faz um evento só, faz uma conscientização com o público. Né? Se o mercado cresce, tem espaço para todo mundo. Né? Então, acho que isso que a gente quer como grupo, né, como rede de oftalmologia, trazer essa conscientização para que a gente possa conversar mais. E tem espaço para todo mundo. Eu acho que você já respondeu um pouco da minha pergunta, mas eu vou reforçar. Você é um cara que certamente tem uma inteligência acima da média, você é fora da curva, assim, né? Com 31 anos, você estava coordenando a Oncoclínicas, né? Fiz as contas aqui, você estava com 31, 33. 33, você começava a coordenar a Oncoclínicas, que virou um monstro, né? De força, de poder, eu digo, não um monstro mal, né? Uma força, vamos dizer assim. E aí agora você coordena a Vision One. Quer dizer, você é um cara acima da média e que trabalha muito, sem dúvida. Acho que você gestando todas essas 24, né? Certamente você deve trabalhar muito. A gente estava brincando antes, se você tem final de semana, né? O que te move? Então, essa pergunta é boa, né? Então, por exemplo, eu vou te falar até de um exemplo da Oncoclínicas que eu acho que é muito legal. Na época da Oncoclínicas, quando a gente começou, o setor estava migrando, não sei se migrando, mas tinha uma tendência de começar a utilizar biosimilares, tá? E alguns biosimilares que até não estavam com os testes devidos, né? Mas, obviamente, um biosimilar é muito mais barato, né, do que um medicamento, né, branded, que a gente fala, né? E a gente, como a gente é muito formador de opinião, os médicos foram muito duros com a indústria e falou, não, com a indústria não, né, com o setor como um todo, falou, não, a gente vai continuar no branded e a gente vai testar biosimilares que têm realmente eficácia similar, a gente não vai ir por preço, né? E muita empresa que estava indo para um caminho de biosimilar mudou para voltar para branded, por quê? Porque a indústria se conscientizou, baixou os custos, né, e permitiu a gente poder ter produtos de qualidade. Né? A gente, por exemplo, foi inovador na Oncoclínicas em ser uma das primeiras empresas a trabalhar, por exemplo, cabines de oncologia. O paciente ter hoje, que é muito comum, a gente poucas empresas tinham esse conceito, que a gente trouxe até dos Estados Unidos. Então, assim, isso me motiva. A gente inspirou o setor, a gente aprendeu, a gente errou, mas a gente elevou a barra da saúde. Né? A gente treinou e desenvolveu médicos, né? A gente apoiou, né, a gente criou um instituto, né, Instituto Oncoclínicas, por exemplo, na época, acho que eu sou o único não médico cofundador do instituto na época, né? Então a gente criou um instituto que hoje recebe dezenas de milhões de reais para fazer treinamento e desenvolvimento de médicos, entendeu? Então, isso me motiva. E quando o Dr. Marcos convidou para o projeto, eu falei, o que é esse projeto? Né? Esse projeto é isso, é a gente poder trabalhar muito bem, né? Vou dar um exemplo aqui, oculoplástica.
Gente, oculoplástica é maravilhoso. É muito mais técnico do que as pessoas imaginam. Tem nada contra os dermatologistas, mas tem dermatologista fazendo alguns procedimentos que tem risco de eventualmente pegar, né, e ter problemas né, com via lacrimal, problemas de pálpebra, gente, né? Acho que né, o oftalmologista tem esse dom, né, essa técnica, né, que é muito diferente, né? E tá tudo certo. O dermatologista trabalha uma parte, a oftalmologia trabalha outra, né? Então, a gente pega lente de contato, né? Eu comprava lente de contato indo para a ótica, eles falando, bota mais meio grau que vai dar bom, né? Gente, não vai dar bom. Tem toda adaptação, tem que saber qual o material, se o material, né, se adapta bem ao meu olho, colocação, né? Eu lembro que eu usava minha lente 30 dias sem tirar, a doutora Denise de Freitas, nossa sócia, também falava, Rafael, se é sortudo não virar meu paciente, entendeu? Né, que era especializada, né, em infecções mais graves, né, a doutora Denise lá da Escola Paulista, então eu falei, doutora, mas é isso, eu não tinha essa conscientização, eu, classe média, estudei em boas faculdades, e eu comprava lente, na ótica, e usava 30 dias sem tirar, e lavava com água, entendeu? Deve estar médico tremendo, né, gente, eu dei sorte que A não Maria teve Cecília nada. com certeza está. Mas tá tudo bem, eu sobrevivi. Mas agora a gente vai mudar, a gente vai conscientizar as pessoas agora da importância de uma adaptação de lente, né? Você pega, vamos lá, catarata, né? Um amigo meu, presidente de uma grande multinacional de medicamento, né? Tava super feliz que colocou uma trifocal, não sabia que existia lente trifocal. Gente, ele não sabia, ele falou, nossa, eu não sabia que dá para tirar meu óculos, né? Então, um presidente de uma multinacional, de uma farmacêutica, grande, né? Então, olha quanta coisa a gente tem ali, né, para conscientizar. A gente montou um dos primeiros vitreófagos na cidade de Caruaru, por exemplo, né? Estamos montando agora no interior do Piauí também as primeiras estruturas para vitré, né? Gente, as pessoas tinham que sair 400 quilômetros para fazer uma vitré, entendeu? Ou uma catarata. Agora elas podem ter equipamentos de ponta, centros cirúrgicos, né, com qualidade, acreditados, né, que a gente trabalha com 100% de acreditação, todas as unidades têm o objetivo de ser acreditados zona, né, por segurança do paciente, com médicos de ponta, podendo trazer essa população mais para próxima, né, a gente, né, alguns contratos de SUS também, a gente vem agora trabalhando com o SUS também, né, então, é isso que me motiva, sabe? Eu acho que é essa combinação boa de ter cada vez mais médicos podendo, né, ser valorizados, recebendo, obviamente, tendo uma remuneração decente, podendo se desenvolver, mais procedimentos de alta complexidade podendo acontecer, equipamentos de ponta, a gente tem mais de 5 mil equipamentos na região hoje, né? A gente deve ser, com certeza, a empresa que mais compra equipamentos da oftalmologia hoje, né? E é isso, aí o concorrente vê que a gente comprou um de ponta, ele vai comprar também. Ótimo, isso aí, vamos concorrer com qualidade, mais um com qualidade, né? Mais Fazendo um fazendo marketing. Mudanças grandes, né? E mudanças grandes, eu digo, de impacto para a saúde da população, para o médico, para todo o sistema, né? Para todo o ecossistema. Eu acho que a gente já está meio que no tempo, sim, né? Desse episódio que a gente grava agora, mas eu acho que você disse muitas coisas interessantes, né? Eu sempre acho que dinheiro é importante, né? Mas eu acho que chega uma etapa da vida, e acho que você já deve estar chegando nessa etapa, ou talvez já tenha tido isso aos 30, né? Mais cedo, por ser fora da curva. Mas o que nos move não é só dinheiro, né? Dinheiro você ganha, perde, ganha de novo, e no que nos move não é dinheiro. Então, acho que essa era a minha pergunta para você, né? Um cara fora da curva que executa tantas coisas, o que é que te move? Né? Então, acho que você já respondeu parte da minha curiosidade, da minha pergunta sobre você, né? Sobre a tua trajetória. Eu vou fazer uma última pergunta que eu acho que tem mais a ver com a Vision One, que o nosso propósito era falar da Vision One nessa primeira etapa, e acho que tem tanta coisa interessante que a gente acabou falando de muitas outras coisas, né? Mas a Vision One, ela tá num tamanho hoje com 24 unidades, ela continua crescendo, ela se estabelece no mercado agora, ou o que é o caminho que vocês seguem daqui para frente? Também, se não puder falar, você só pincela o que for possível e a gente segue para o final. Acho que o primeiro ponto, né, fora da curva, agradeço os elogios, mas eu me considero uma pessoa que trabalha muito, né, então, assim, e desde, né, assim, entrar na faculdade, eu brinco, na época do que eu estava fazendo faculdade, tinha um amigo meu que dormia na classe, acordava e corrigia o professor, né, eu adoraria ter tido esse DNA, não tive que trabalhar muito, né, e estudar bastante, mas tudo certo, mas acho que o mais importante não é ser fora da curva, é o que eu falo, acho que o mais importante é a gente ter uma equipe muito boa dentro de tudo que a gente faz. É um pouco do que você falou do Marcos Zafra, né? Você
que o Marcos Ávila tinha de tão especial? Ele tinha de tão especial que ele sabia se rodear de pessoas muito boas, desde médicos, né, no próprio CDV, você pega, né, a doutora Chalita, a doutora Kátia, enfim, doutor Fabrício, todos os grandes médicos ali do CDV, baita médicos, né, complementares a ele, né, junto com uma gestão muito boa e, obviamente, fazendo os treinamentos todos, né. Então, então acho que é isso, acho que tem um pouco de você, acho que ser fora da curva, não sei se sou, mas eu acho que a visão não pode depender de mim, e hoje ela não depende. Hoje a gente tem a XP, ótimo, ajuda, tem o Rafael, ajuda, mas ela tem uma equipe, assim, de primeira linha, né, todos os nossos diretores são de primeira linha, os diretores regionais são de primeira linha, então a gente, e acho que isso é ser fora da curva, a empresa realmente está muito rodeada com uma cultura forte de pessoas muito boas, né. Só uma correção, né, são 24 empresas, mas são mais de 60 unidades, tá? Em 11 estados. Então, são 600 unidades entre hospitais e clínicas, né? Então, esse é o nosso tamanho hoje, tá? E mesmo com 60 unidades, do jeito que a gente está hoje, a gente ainda é pequeno, se for pensar, né? A gente é grande para oftalmologia, né? Ou para a saúde, a gente já está figurando entre as maiores empresas de saúde, mas se você olhar o percentual do mercado que a gente tem, é um mercado pequeno, 8%, talvez, um pouco mais, um pouco menos, né? Então, a gente tem 8%, né? Estamos em 11 estados, né? Não estamos em vários interiores por aí. São Paulo já estamos, Pernambuco já estamos, Sergipe já estamos, Piauí já estamos, Maranhão não estamos ainda, Mato Grosso não estamos ainda, estamos numa cidade só, Santa Catarina estamos, Espírito Santo ainda temos coisa para fazer. Então, assim, Distrito Federal já temos as cidades satélites algumas, né? Minas Gerais estamos só na capital, né? E aí tem todos os outros estados do Brasil. Então, se a gente quiser ter esse impacto positivo para o Brasil, né, para a oftalmologia, a gente já está indo no máximo de estados. Aí você fala, então por que vocês não entraram ainda, né? Porque a gente precisa estar com o sócio certo, não é entrar por entrar, né? Rio de Janeiro a gente olhou muito durante muito tempo, e, enfim, tinha um target que a gente gostaria muito, né, mas não estava no momento da gente fazer alguma coisa, 2, na verdade, né, que a gente queria bastante, todo mundo já deve saber quem é, porque são 2 empresas relevantes, mas a gente optou por começar uma clínica talvez um pouco menor, né, que é do Dr. Eduardo e do Gustavo Novaes, né, Eduardo Escola Paulista, Gustavo, né, da McGill, junto com o Dr. Miguel Bunier, né, e a doutora Raquel, né, que foi presidente agora do Última Brascas, né, então, assim, 3 médicos jovens, super talentosos, então tá ótimo, eu não preciso entrar grande, eu vou entrar com a pessoa certa, né, 3 médicos aí, por acaso, córnea, catarata e retina, super bem formados, do bem, né, baita sócios, né, e ali construindo a nossa plataforma do Rio de Janeiro, que é uma plataforma pequena pelo tamanho do estado, né, ou o tamanho da cidade, mas a gente está entrando certo, né? BH é a mesma coisa, a gente não entrou no maior hospital de BH, né? Mas Dr. Homero, muito, né? Um hospital icônico, né? Dr. Homero não tem o que falar, né? Uma pessoa incrível. Então, assim, às vezes você não precisa entrar no Hope, né? Que é o maior ativo do estado, né? O H-Olhos, o maior ativo do estado, né? Você pode sim começar com um ativo um pouco menor, né? Mas o mais importante, a gente não está muito preocupado com o nosso tamanho, a gente está preocupado com a nossa qualidade. É muito comum você ver empresas aí falando, eu quero ser a maior do Brasil, ou eu quero ser o melhor do Brasil. O melhor do Brasil não é bom, gente. Você pode ser medíocre e ser o melhor, né? Ser grande, você pode ser pequeno e ser o maior, né? Então, a gente na Vision One, a gente não quer ser o maior nem o melhor, a gente quer inspirar. Então, a gente quer ser bom, a gente quer ter alta qualidade, a gente quer inspirar. Se eu estou inspirando é porque alguma coisa boa eu tenho, e o tamanho é consequência. Eu acho que esse é um pouco da nossa filosofia que a gente tenta passar para todo mundo, e que nasceu, obviamente, com os nossos sócios. Então, se a Vision é o que é hoje, a gente tem que agradecer a cada um dos nossos sócios médicos que empreenderam sem estudar na faculdade, né, sobre empreendedorismo, que não tinha. Se hoje tem pouco, imagina há 20, 30, 50 anos atrás, num momento muito mais desafiador do setor, com mão de obra, mas também não tinha tanta mão de obra assim disponível para a gestão, num setor muito mais desafiador, e se eles conseguiram vencer e passar essa arrebentação aí, é uma grande responsabilidade para a gente a continuar esse legado aí dos nossos sócios, por isso que a gente quer ter eles próximos junto da gente. E aí, finalizando a sua pergunta, talvez eu já estou 4 anos na oftalmologia, eu vou fazer 5 anos, então eu estou meio enviesado, assim, né? Mas eu acho que a oftalmologia tem muita coisa para a gente fazer ainda, né? Respondendo aquela sua pergunta, né? Eu acho que tem investimento bom, eu acho que sim. Investimento é sempre uma
pergunta importante, né? Mas acho que tem muita coisa para a gente fazer ainda, principalmente em expansão de mercado, né? Farmacoeconomia, claro, redução de custo, ok, né? A gente não mexe, né? A gente tenta evitar ao máximo mexer em questão médica, né? Acho que o médico tem que ser valorizado, então não é aí que a gente vai ganhar eficiência, a gente vai ganhar eficiência, né, em farmacoeconomia, em processos, sistemas, prontuário, tecnologia, né? Mas eu acho que o mercado ainda no Brasil é um mercado que a gente tem muito potencial para crescer, não só na saúde suplementar, tá? Mas eu acho que a oftalmologia cabe no bolso, por exemplo, de uma pessoa que não tem a saúde suplementar como pagadora. Eu acho que a gente pode, sim, explorar muito melhor e criar essa conscientização aí para o mercado e fazer o mercado crescer, que vai ser bom para a gente, para a indústria, para a fonte pagadora, para o SUS, enfim. Então eu sou, não sei, talvez Bem eu sou joia. meio Animador. apaixonado. Com certeza. Um apaixonado. Eu vou dizer que a Vision One, ela é, sim, inspiradora. Ela não só inspira, mas ela incomoda. E o fato de incomodar promove crescimento de todo o setor. Então, acho que isso tudo é muito positivo. Muito obrigada pela tua presença, pelas tuas palavras, por dividir com a gente o conhecimento que você tem, a tua trajetória aí. A gente vai caminhando para o final do episódio, porque o tempo já está seguindo, né? E, mais uma vez, muito obrigada. Não sei se você quer dizer algumas palavras finais aí para nossa audiência. Não, eu queria agradecer vocês pelo convite, né? Eu assistia, né, a alguns podcasts de vocês e foi muito legal estar participando. E parabenizar também, porque, como a gente falou, médicos empreendedores não tem tantos, ainda mais empreender nessa parte de comunicação. Então, sempre que tem gente com essa iniciativa de vocês, criar um podcast, trazer, eu sei que não é fácil também, vocês, entre consultório e fazer ali um podcast, que tema, quem eu vou convidar, como é que eu vou fazer, como é que eu crio audiência. Eu sei que não é fácil, mas siga em frente aí, parabéns aí pela coragem de empreender num mercado tão diferente do de vocês aí. Isso aí, Obrigado aprendendo mesmo. todos os dias. Muito obrigada, Rafael. E para você que está nos assistindo, espero que tenha gostado desse episódio e logo teremos mais notícias sobre oftalmologia e as soft skills que envolvem essa nossa área. Oftalmo Expert, de olho no futuro.